você olhando de fora, quando você não é o psicólogo, você é só o paciente, você pode até pensar que aquela estrutura de conversa ali, né, naqueles 50 minutos, é de fato uma conversa, mas quando você está do outro lado, né, agora sendo o trabalhador da psicologia e tal, quando a pessoa chega e te conta uma história, né, te conta aquilo, o seu pensamento já é assim, tá, então a dificuldade dela é essa. Como que eu vou fazer para que ela perceba que a dificuldade dela é essa? E eu vou fazer uma pergunta. A pergunta não é simplesmente para eu saber mais informações da fofoca, né? Sim. Entre aspas. Não, é porque eu quero que você chegue em algum lugar com essa pergunta. E aí eu pergunto de novo. E aí depois, já, né? Quando o paciente pega. Sim, quando ele responde o que você quer. Aí você fica assim, então, era isso, eu queria chegar nesse ponto, nessa sua dificuldade, você não acha que é isso? Entende? Uma conversa com alguém, né, com algum amigo, com alguém na igreja, com alguém, né, de qualquer outro lugar, é só uma conversa que não vai te levar a nada, não vai fazer você refletir. Talvez faça alguma conversa com algum amigo, assim, mas é ele de fora, enviesado, né, pelo seu lado, pelo seu sofrimento, e vai fazer com que você seja o certo em todas as situações, porque querendo ou não, amigo, é assim, né? O psicólogo não é bem assim, né? Exatamente, é muito comum, por exemplo, na clínica, né? Eu vejo aí pacientes às vezes comentando sobre algo relacionado a outra pessoa, né? Algum tipo de relacionamento, e eu sempre realmente jogo essa pergunta, né? No sentido de, mas realmente é assim que aconteceu? Ou talvez é a sua visão sobre essa situação, né? Ou variações dessa pergunta, porque a gente tende a ser o mais imparcial possível, né? Então nós não temos vieses no sentido de, eu sou amigo do paciente, eu sou pai do paciente, então eu quero que eu entendo, eu vou incondicionalmente acreditar no que ele está falando, que é verdade e tudo mais. Não é assim que funciona, né? No processo de terapia, a gente vai trabalhar com a realidade. Então, a gente vai tentar buscar, ajudar o paciente a enxergar a realidade das coisas e ver que talvez o pensamento dele, o comportamento dele tá cagado. Às vezes o pensamento, o comportamento dele foi errado mesmo que seja numa relação com outra pessoa. Porque ele precisa entender, de certo modo, a responsabilidade dele perante os problemas da vida dele, perante as dificuldades da vida dele. Porque por mais que tenha situações que às vezes fogem do controle dele, existe alguma coisa que ele pode fazer diferente. Então ter a responsabilidade sobre as coisas é muito importante para que ele realize mudanças no seu dia a dia. E nós, psicoterapeutas, como uma figura de autoridade ali, na frente, né, do paciente, a gente tem mais esse poder, digamos assim, de fazer isso com o paciente. Enquanto um amigo, se chega assim para você, né, e fala tipo assim, você tá errado nisso daí, né, de uma forma bem mais direta assim, você vai desconsiderar. Você vai falar assim, vou falar com outro amigo que concorda comigo. Né? Exatamente, nesse sentido. Enquanto no terapeuta, você vai estar um pouco mais disposto a escutar as orientações, a escutar o que ele tem ali para falar para você, né, de certo modo. Isso que você viu foi um corte do podcast Delírio de Terapeuta. E se você quiser ver o episódio completo, é só você clicar no card que está aparecendo aqui na tela e também conferir o resto do nosso conteúdo.